do verso 10 ao verso 13. Abra sua Bíblia, mantenha-a aberta, ligue seu celular, sintonize no aplicativo Bible, ou qualquer outro aplicativo, ou olhe para o telão. Tudo bom, Márcia? Hoje encontrei a Andréia, viu? A Andréia e a filha. Muito bom revê-las. Estão bem, graças a Deus. Vamos ler juntos, meus irmãos, são poucos versículos, né? Vamos ler juntos? Leiamos. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Já havia censura naqueles dias, viu? A humanidade é assim mesmo, nunca foi diferente. Vamos orar. Pai eterno e bondoso Deus, lemos o teu texto da tua palavra, claro. E agora, Senhor, usa o teu servo para falar aos teus filhos, o teu rebanho aqui reunido, de tal maneira que nós sejamos edificados na tua palavra, com a tua palavra, que ela nos transforme, mude a nossa vida para melhor e nos faça cada dia mais parecer com Cristo, nosso Mestre e Senhor. Em nome dele, amém. Pode pôr no verso 10 de novo lá no telão? Pode deixar. Mas, vírgula, adversativa, né? Mas, depois que seus irmãos subiram, do que é que João está falando aí? Bem, o capítulo 7 conta a respeito da ida de Jesus, a última ida de Jesus, antes da Páscoa. Ele passou lá o tabernáculo, a festa dos tabernáculos e da Páscoa, para Jerusalém. Ele estava na Galiléia e foi para Jerusalém. No capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, nós já vimos esse texto domingo passado. Os irmãos de Jesus dizem para ele: olha, você faz milagres aqui na Galiléia, mas se você quiser proeminência, destaque e fama, vá para a Judéia, vá para Jerusalém. E o texto diz assim: nem os seus irmãos criam nele. E nós destacávamos no domingo passado o seguinte, que Jesus nunca veio para cá para buscar a glória humana. Nós veremos isso quando chegarmos na oração sumo sacerdotal que Jesus faz no capítulo 17, onde ele diz: eu vim para glorificar-te, manifestar a tua glória entre os homens. Esse foi o objetivo da vinda de Jesus ao mundo, manifestar a glória de Deus o Pai, naquilo que pensou, naquilo que ensinou, que falou e nos milagres que fez. Aliás, no livro de João, nós sabemos, João destaca 7 milagres extraordinários que Jesus fez. Até o capítulo 7, nós vimos 5 desses milagres. Capítulo 9, nós veremos um outro milagre, que é a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, o maior e mais portentoso de todos os milagres que Jesus fez e que está no Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Então, esse mas tem a ver com que João estava dizendo antes, que seus irmãos, os irmãos de Jesus, haviam feito um apelo a ele: vai para Jerusalém para se tornar mais conhecido. E Jesus disse: não vou. O texto diz também que nem seus irmãos criam nele. Interessante, né, irmãos? João mostra que mesmo Jesus sendo santo de Deus, o próprio Deus vestido da carne humana, o próprio Deus entre os homens, sendo puro, piedoso, nem isso levou os seus irmãos a crerem nele. Na verdade, os evangelhos vão ensinar e a Bíblia vai mostrar que os seus irmãos só creram nele a partir da ressurreição dele. Nisso nós vemos o quão duro é o coração humano. Minha mãe levou anos falando de Jesus para o meu pai.
Ele foi batizado no leito de morte 6 meses antes de partir. Né? Há corações muito duros, há corações mais moles, mas tanto o coração mais mole quanto o coração mais duro precisa ser regenerado, feito novo coração pelo próprio Deus. Esse coração duro não crê de per si, ele precisa ser amolecido pela obra poderosa, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus vai para Jerusalém. Mesmo tendo dito para os seus irmãos que ele não ia, isso é, eu não vou com vocês. Eu não quero proeminência, destaque e glória humana. Vocês podem ir. Eles foram para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que levava de 7 a 8 dias. Ela recordava os 40 anos do povo de Israel no deserto. Celebrava a provisão de Deus e a colheita. E foi durante essa estadia de Jesus na festa dos tabernáculos que ele vai fazer uma declaração de suprema importância que está no versículo de número 38, aqui, 37 e 38. Você pode ver aí, por isso eu pedi para você deixar a Bíblia à sua mão. No último dia, quer dizer, o grande dia da festa, o 8º dia, festa dos tabernáculos durante 7 dias, 8 dias, o sumo sacerdote ia com uma entourage, um grupo de judeus que levavam cântaros, e ele levava um cântaro de ouro. Iam até o poço de Siloé, enchiam de água, né, e iam para o altar no templo e derramavam essa água, simbolizando, lembrando o quê? Aquele milagre estupendo no qual Moisés, usado por Deus, fez sair água da rocha. E assim descendentou tanto os homens quanto os animais em Meribá. Essa festa do tabernáculo era a mais alegre de todas as festas. Os irmãos de Jesus disseram, aproveita, vai para lá, para você ficar mais famoso. Ele disse, eu não vou com vocês. Podem ir. Não estou preocupado com a glória humana. Quero manifestar nos meus atos a glória de Deus o Pai. O texto diz que nem seus irmãos criam nele. Quantas pessoas da nossa família sabem que somos crentes? Até pais aqui, crentes e piedosos, que têm seus filhos fora da igreja e fora da fé. É assim mesmo. Homem nenhum converte outro homem. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Cabe a mim e a você darmos um bom testemunho. Darmos um bom testemunho. Se nós dermos um bom testemunho e a pessoa morrer sem Jesus, você não terá o sangue dessa pessoa nas suas mãos. Porque você fez a sua parte. Você viveu o evangelho para ela. Mas se você é um péssimo exemplo de vida piedosa, você não demonstra as marcas do discipulado de Cristo na sua vida, e alguns membros da família não são convertidos, inclusive por conta desse seu mau testemunho, Deus vai cobrar. Isso está lá em Ezequiel, você pode ler. Cabe ao arauto advertir. Então, o que acontece nesse texto que nós lemos? Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, que diz o texto? Leiam comigo a partir do então. Então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Jesus era um homem discreto, discretíssimo. Ele não procurava fama nem glória humana. Ele sempre evitou as multidões. Ele sabia que as multidões não têm psique. Não tem psique. A multidão, na multidão, as pessoas que estão nela cedem a sua personalidade para uma personalidade única que é da multidão. Eu me recordo quando eu fui jurar a bandeira no Pacaembu, a minha turma é a de 54, né? E eu me alistei, mas não fui aprovado para servir o Exército. Então, eles marcaram um dia para eu receber a minha carteira de reservista, né? E eu tive que ir um dia no Pacaembu, né? Fiquei lá na arquibancada, cantamos o hino nacional, hastearam a bandeira, e nós tivemos que jurar lá a fidelidade à nação. Eu me lembro que aqueles mais de 10 mil dispensados do serviço do Exército saíram pela Avenida Pacaembu, sabe fazendo o quê?
arrebentando os carros, xingando, fazendo a maior baderna. Se você tirasse uma pessoa daquela multidão, fora da multidão, e dissesse para ela, você acha isso certo? Ela iria dizer, não, não acho. Mas por que você fez? Eu fui levado pela onda. Por isso que eu nunca gostei e em toda a minha vida fui a nenhuma manifestação de ordem política, social. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque na multidão você cede a sua personalidade pela personalidade da multidão. Eu não gosto. Jesus sempre, ele conhecia a psique das multidões. E ele sempre evitou as multidões. E aqui ele sobe, o texto diz que ele subiu com discrição para Jerusalém. Ele não queria ser visto. E é interessante que você vai ver, se você se aprofundar na leitura desse texto, que havia uma grande expectativa se Jesus ia para Jerusalém na festa do tabernáculo. Veja o versículo seguinte. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Então havia uma expectativa sobre a presença de Jesus naquela festa dos tabernáculos. E eles perguntavam, onde estará Jesus? Meus amados irmãos, isso aconteceu nos dias de Jesus. A pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte a você. Onde está Jesus hoje? Onde está Jesus? A resposta, ela não é única, ela vem em partes. Em primeiro lugar, Jesus está vivo. Você já parou para pensar nas implicações disso? Jesus foi condenado injustamente, julgado ilegalmente, foi morto de forma violenta por crucificação, foi sepultado como qualquer outro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você for até o túmulo de Maomé, os ossinhos dele estão lá. Se porventura alguém encontrar o túmulo de Abraão, e mesmo passado tanto tempo os ossinhos dele vão estar lá. Você for ao túmulo de Mahatma Gandhi, de Siddhartha Gautama, o Buda, os ossos deles estão lá. Uma das maiores diferenças de Jesus e que deve nos levar a pensar nele com mais profundidade e seriedade é o que há no túmulo de Jesus? O túmulo está vazio. Porque ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a pergunta continua. Onde ele está? Diz a Bíblia que ele está sentado à direita de Deus o Pai, onde reina. Quer ver isso? Abra sua Bíblia em Atos, que puderem achar aí no computador, Atos capítulo 7, versos 54, 55 e 56. Atos 7, versos 54, 55 e 56. Estevão está diante do Sinédrio, sendo julgado igualmente de forma ilegal, condenado injustamente por um falso testemunho, e logo após isso ele será apedrejado. Lucas retrata esse episódio com as seguintes palavras. Ouvindo eles isto, ou seja, as autoridades judaicas, os membros do Sinédrio, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe quando a pessoa fica com raiva e fica assim? Mas Estevão, leia comigo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Nos dias de Jesus, quando ele estava na festa dos tabernáculos em Jerusalém, perguntavam, onde estará ele? Será que ele vem para a festa? Onde estará ele?
pergunta que fazemos é: onde está Jesus hoje? Depois de ter se passado mais de 2000 anos. Ele está vivo porque ressuscitou. Aleluia. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele também está aqui conosco. Mateus, falando a respeito de judicialmente, de ato judicial, de julgamento, melhor, vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome dele, ele estará ali no meio. Quer ver? Mateus capítulo 18, verso 19 e 20. Evangelho de Mateus. Jesus está falando, porque vai responder a pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus vai dizer para ele: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus vai falar sobre como as ofensas entre nós, os desacordos entre nós, os conflitos entre os crentes devem ser tratados. E num dado momento, logo no fim da orientação, nas palavras de Jesus, ele vai dizer, verso 19 e 20, leiamos: em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus. Leia o versículo seguinte. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se Jesus está no meio de um tribunal onde uma questão de desavença entre irmãos é tratada, quanto mais estará ele hoje, nessa noite, conosco, nesse período gostoso, período ímpar, singular, de adoração ao nosso Deus. Então, nos dias de Jesus perguntavam: onde estará ele? Hoje o pastor pergunta a quem me vê, me ouve aqui no templo, a quem me vê e me ouve lá no YouTube: onde está Jesus para você? Onde está Jesus? Jesus está vivo porque ressuscitou. Essa é uma marca distintiva do cristianismo para as demais religiões. A ressurreição de Jesus é o trunfo do Evangelho. Todos os outros grandes líderes de grandes religiões, como o Espiritismo de Allan Kardec, têm seus túmulos, os ossinhos dos seus líderes, mas dizem que há 2 túmulos de Jesus que são procurados pelos viajantes na terra prometida, mas ambos, um que é explorado pelos muçulmanos, outro que é explorado pela Igreja Católica, esses 2 túmulos estão como, irmãos? Vazios. Porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Ele está aqui conosco, aleluia, louvado seja Deus. Ele está conosco nessa noite, porque se no tribunal reunido em nome dele, ele está presente, quanto mais no ambiente onde ele é adorado e servido. Prossigamos a leitura de João capítulo 7, para vermos uma outra lição importante, e a última. Verso de número 12. Leiamos. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, pois é, havia uma diversidade de conceitos sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Então, aqui eu quero perguntar a essa audiência, aos meus irmãos e irmãs que estão aqui para adorar a Deus, ao meu amigo que porventura ainda não nasceu de novo: quem é Jesus para nós? Nos dias de Jesus, uns diziam: ele é bom, nessa passagem, né? Outros: não, antes ele engana o povo, né? Até recentemente eu li com muita tristeza, meus irmãos, mas com imensa tristeza mesmo, que Jesus é odiado nas universidades, principalmente as públicas. Você pode falar de Karl Marx,
Você pode falar de Adams, o pai da economia. Você pode falar de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir. Você pode falar de tantos outros personagens da história, como Lenin, como Stalin, até como Hitler. Mas você não pode falar de Jesus. Nas universidades, esse nome é odiado. Recentemente, conversando com uma moça na internet, me atacou, mas eu orei, escrevi a ela várias vezes, pois no final ela viu que não adiantava tentar me ofender, porque quando as pessoas perdem o juízo e a razão, elas partem para aquilo que a gente chama de ataque ad hominem. Elas deixam a discussão da ideia para atacar a pessoa. E ela me atacou, me xingou, usou de palavrões. E eu respondi para ela com a Bíblia, de forma doce. Para mim, escrever é mais fácil do que o debate público verbal. Porque quando a gente escreve, a gente senta, lê, escreve, lê, né? Vai lá, corta, não, essa passagem, essa palavra não é boa aqui, pode dar um outro, né? Então eu escrevi para ela. Você pode encontrar isso aí na internet, né? Porque eu fiquei atordoado em ouvir, meus irmãos, e aqui eu não quero falar de política de forma irresponsável, mas a gente vê tanta coisa na internet que falei para a Ângela, eu vou botar fogo no meu celular, não é possível. Que 74 líderes evangélicos estão apoiando o atual governo. Então, eu escrevi algo a esse respeito, que eu, como líder evangélico, sou pastor há quase 40 anos. Na minha denominação, eu gosto de uma excelente reputação. Sou pastor há 20 anos aqui. E eu não apoio esse atual governo. Não posso apoiar. Não sei o que vem pela frente. Tem que pôr os joelhos no chão. Os prognósticos não são fáceis, porque quem for herdar esse país vai herdar um país falido. 3 trilhões de dívida interna, fora os juros. Então, eu não quero aqui transformar meu sermão em um discurso político, mas eu apenas estou dizendo como é que está a situação hoje em nosso país. Precisamos ter muito juízo e orar a Deus para podermos ir às urnas e votarmos naqueles que a gente entende serem os menos piores. Menos piores. Mas as pessoas não querem ouvir falar de Jesus, não. Eu vi um caso aí de um pastor que foi pregar num sermão. Aliás, ontem eu fiz um sermão aqui, não foi nem um sermão, foi uma parêntese do casal Vinícius e Camila. E eu disse para a audiência que estava aqui, olha, que nenhum de vocês me denuncie, porque eu usei o texto de Gênesis 2, de 18 a 25, em que, num dado momento, Moisés escreveu assim, e vendo Deus que o homem não tinha uma companheira, não podia ficar sozinho, decidiu fazê-lo dormir. Deu-lhe uma anestesia, tirou dele uma das costelas, e a partir dessa costela ele fez uma mulher que lhe fosse idônea, lhe fosse correspondente. Se você falar uma auxiliadora, uma ajudadora, ai se você falar, que foi o que aconteceu com o pregador, foi falar que a mulher tinha que ser submissa ao homem, foi preso. Teve que prestar satisfação lá na delegacia. Por isso eu falei no final da nossa leitura que hoje a gente fala em liberdade de expressão. Sou totalmente favorável a que quem se pronuncia de forma deselegante, desrespeitosa, criminosa, seja em que lugar for, tem que responder por crime. Sem dúvida nenhuma. Mas quando você debate com cortesia, com respeito, qualquer situação, seja política, de religião ou de futebol, quando você se expressa cortesmente, educadamente, você não pode, você tem que ter liberdade de expressão.
Então, eu estava dizendo ontem, eu vou falar aqui, olha, a mulher, diz o texto, tem que ser auxiliadora do homem. Ela foi criada depois do homem, para ser uma correspondente ao homem. Por favor, não me denunciem. Está assim. Infelizmente, as coisas estão assim. Mas, quem é Jesus para você? Porque nas faculdades, nas universidades, você não pode falar mais de Jesus. Se você falar de Jesus nas universidades públicas, principalmente, eles odeiam Jesus. Aliás, Jesus disse, vou odiar vocês, vão perseguir e muitos vão ser mortos por minha causa. Naqueles dias havia uma diversidade de conceitos sobre Jesus. Há uma passagem clássica que eu gosto muito, se você quiser abrir, eu peço ao pessoal da mesa que coloque lá Mateus 16, verso 13 a 20, em que Jesus pergunta para os seus discípulos a respeito do que as pessoas pensavam sobre ele. Mateus 16, do verso 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, quem as pessoas aí fora dizem, o que eles dizem a meu respeito? Verso seguinte, eles responderam, veja só, havia uma diversidade de conceitos a respeito de Jesus. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí, verso 15, mas vocês, Jesus agora faz a pergunta diretamente a eles, o que vocês pensam ao meu respeito? Qual é o conceito que vocês têm sobre a minha pessoa? Quem vocês dizem que eu sou? Se perguntarem para vocês, quem é esse homem aí, o que vocês vão dizer? E então aí não foram os discípulos que responderam, foi Pedro. Ele respondeu, tu és, leio comigo, tu és o Cristo, o Filho. Você já parou para pensar na profundidade dessa resposta? A palavra Cristo significa Messias no grego. Messias e Cristo são sinônimos em línguas diferentes. Cristo é no grego, Messias é na língua israelita, judaica. Quer dizer ungido. O que Pedro, um judeu, está fazendo e falando é o seguinte, tu és aquele de quem os profetas tanto falaram no passado. Aquele que será ao mesmo tempo sacerdote, profeta e rei. Tu és o filho do Deus vivo. E no Evangelho de João, os judeus começaram a tentar matar Jesus exatamente no momento em que Jesus, depois de ter curado um paralítico junto ao poço de Betesda, vai dizer assim, no sábado, criticaram Jesus, ele vai dizer assim, meu pai trabalha até hoje, eu também tenho que trabalhar. Meu pai é Jesus, e porque é Deus, porque Jesus disse que Deus era o seu pai, eles se escandalizaram. Nossa, isso é uma heresia. E passaram a tentar matá-lo. Você vai ver na leitura que nós fizemos no futuro, nesse texto, que eles ainda vão querer matar Jesus, até que conseguiram. Pergunta é, depois da primeira, onde está Jesus hoje? Pergunta é, quem é Jesus para você? Bem, para alguns, Jesus é um profeta. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Você vai conversar com essas pessoas dessa vertente religiosa, radicalíssima, eles vão dizer para você, não, nós respeitamos, inclusive, Jesus está lá no Alcorão. Inclusive, lá no Alcorão, Jesus vai voltar, mas ele não vai voltar para julgar a terra, como nós vimos na classe de catecúmenos hoje, sobre o juízo final. Ele vai voltar como um profeta inferior ao nosso. Não, Jesus é um profeta. Mas o nosso profeta é superior. Para alguns, Jesus é um espírito evoluído. Nós sabemos quem é que prega essa teoria. No Brasil, são aqueles que pregam a transmigração da alma, os reencarnacionistas.
Eles dizem que Jesus é um espírito que evoluiu, ou seja, eles não admitem que Jesus é o Deus que se vestiu da pele humana. É o Deus que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é espírito evoluído. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, você já parou para perguntar a você mesmo quem é Jesus para mim? Será que ele é um grande profeta, um filósofo? Até na década de 70 eu fiz uma música a esse respeito, porque eu li um artigo interessante. Eu vivi na época dos hippies. Falar de hippies aqui, ninguém sabe do que eu estou falando. Só alguns, né? Eu, você, Zé Roberto, o Dr. Mauro, os mais antigos, né? Os hippies eram um grupo que surgiu nos Estados Unidos como uma revolta ao fato de que os Estados Unidos mandou muitos jovens morrer na Guerra do Vietnã. Aliás, uma estupidez dos Estados Unidos. Então, eles criaram um movimento de reação contra o governo. E eles criaram um movimento que ficou famoso, você pode ver isso na internet, se isso te aguçar a curiosidade. O Festival de Woodstock, onde eles pregavam paz e amor. Né? Era droga, sexo. Né? Naqueles dias diziam que Jesus tinha sido o primeiro hippie. Se você conversar com um filósofo, ele vai dizer que Jesus, que não é crente, ele vai dizer, Jesus foi um grande filósofo. Se você conversar com um historiador que não é crente, ele vai dizer, Jesus foi um historiador, ele conhecia a história como ninguém. Quem é Jesus para você? É a pergunta que eu faço nessa noite. Ele é um profeta? Mais um profeta? Outros dizem que ele é um salvador mediano. Né? Veja só, vocês vão se localizar nisso. Há alguns que dizem assim, não, Jesus é o salvador, mas se você não praticar caridade, você vai para o inferno, para o purgatório. Não é assim? É assim. É assim. É um Jesus meia boca. Que Deus me perdoe usar esse linguajar referindo-se à pessoa tão extraordinária de Jesus. Ele salva, mas não salva também, porque ele salva, mas se você não fizer as suas viagens até a Aparecida do Norte, se você não der esmola, se você não for caridoso, se você não praticar boas obras, não adianta, você vai para o purgatório, para o inferno. Ou senão há alguns que se intitulam evangélicos que dizem assim, Jesus é salvador, mas se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Anulando totalmente a ação graciosa de Deus na pessoa maravilhosa de Jesus. Quero encerrar dizendo, fazendo de novo essas duas perguntas. Onde está Jesus agora? Ele está sentado à direita de Deus o Pai, recebendo os louvores ininterruptos dos seus anjos. Leia lá Apocalipse capítulo 4. Gosto muito daquela parte que diz assim, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, glória, honra e poder, pois tu criaste sim todas as coisas. Ele é esse Cristo todo digno, o único que foi encontrado capaz de abrir todos os selos. Jesus está nos céus vivo e oniscientemente falando está aqui hoje. E ele está em nosso coração, no coração daqueles que foram regenerados e convertidos. Quem é Jesus para nós? A resposta única é, ele é o único e suficiente Salvador. Aquele cuja voz deve ser respondida com um sim retumbante, ao dizer, vinde após mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Primeira leitura da liturgia. E nós devemos responder como nós cantamos o hino, tal como estou, eis-me aqui, Senhor. Um pecador e merecedor do teu perdão e da tua salvação, mas compreendendo que ela só pode vir pelo Filho Jesus. Assim ele se digne nos abençoar.
Vamos adorar a Deus com o coral proclamar.